A superindústria do imaginário. Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Por Eugênio Butti. O imaginário industrializado. Rompendo a barreira do trilhão. Em janeiro de 2020, uma informação correu o mundo, mas não chamou a atenção de quase ninguém. As empresas Apple, Amazon, Alphabet, dona da Google, Microsoft e Facebook tinham alcançado, juntas, o valor de mercado de 5 trilhões de dólares. Menos de 6 meses depois, em junho do mesmo ano, a Apple sozinha valia 1,5 trilhão de dólares. Aí sim, o tema ganhou destaque. Naqueles dias, em meados de 2020, a pandemia da Covid-19 já impusera um refluxo grave para a economia do mundo. Estimativas do Banco Mundial davam conta de que o ano de 2020 traria uma contração do PIB global da ordem de 5,2%. A previsão para o PIB brasileiro apontava uma retração igual ou pior. Toda a riqueza produzida no Brasil em 2020, segundo os prognósticos, não ultrapassaria a casa de 1,5 trilhão de dólares. Os economistas não gostam que comparemos estoques e fluxos, mas a simples ideia de pôr lado a lado o preço de uma única empresa, como a Apple, e a produção anual das economias nacionais foi se tornando irresistível. O PIB brasileiro, àquela altura ainda classificado como o 9º maior do mundo, mas em queda acentuada, não daria para comprar uma única empresa, a Apple. O contraste não era cruel apenas para o Brasil, era humilhante para todos os países. Os indicadores mostravam que só o PIB dos Estados Unidos, cerca de 20 trilhões de dólares, e o da China, pouco acima dos 15 trilhões, superariam os 5 trilhões. Mas nenhum outro país seria capaz de produzir, ao longo de um ano inteiro, uma riqueza suficiente para arrematar o valor de mercado das 4 maiores Big Techs norte-americanas. O capitalismo chegava, então, a um cenário insólito. Empresas jovens, com poucas décadas de existência, tinham alcançado um preço maior do que o PIB de qualquer país, à exceção da China e Estados Unidos. E suas ações não paravam de crescer. Em agosto de 2020, quando a pandemia da Covid-19 seguia ceifando vidas, com 750 mil mortos no planeta, mais de 100 mil deles no Brasil, o preço da Apple escalava os gráficos, ultrapassando a barreira dos 2 trilhões, numa ascensão fulminante. Em um intervalo de 21 semanas, a mais bem avaliada das Big Techs dobrou seu valor de mercado. Segundo o jornal The New York Times, nos 7 primeiros meses de 2020, as 5 maiores Big Techs, ou seja, a Apple, a Amazon, a Alphabet, Google, a Microsoft e o Facebook, tiveram uma valorização de 37%, enquanto todas as outras empresas da S&P 500, as 500 maiores companhias com ações negociadas na Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, sofreram um declínio médio de 2% no preço de suas ações. Em dezembro de 2020, quando as baixas da pandemia ultrapassavam 1,8 milhão no mundo, 195,7 mil no Brasil, o preço da Apple alcançaria os 2,369 trilhões de dólares. O novo petróleo. O que há em comum com essas jovens companhias? O que elas produzem? Que valor elas geram para custar tão caro? Essas perguntas nos conduzirão ao tema central deste livro. Para enfrentá-las, comecemos pelas respostas oficiais ou oficiosas. Elas nos dirão que o segredo está na inovação tecnológica, na genialidade dos criadores dessas empresas e na tenacidade de seus CEOs. Se nos fiarmos em tais versões,
Acreditaremos que o toque de Midas vem dos chips, bits e bytes, e que os bilhões de dólares preferem os que primeiro dominaram o e-mail, o e-commerce, o e-government e o etc. Dinheiro não nasce em árvore, já sabemos. Mas talvez comecemos a admitir que dinheiro bem que pode brotar em computadores. Ou não. Se quisermos ir além das respostas oficiais, poderemos nos valer de modelos teóricos menos rasos, como aquele que forjou o conceito de economia da atenção. Em termos sucintos, a economia da atenção consiste em mercadejar com o olhar, com os ouvidos, o foco de interesse e a curiosidade um tanto aleatória dos consumidores. O esquema é elementar. Primeiro, o negociante atrai a atenção alheia. Ato contínuo, sai por aí a vendê-la, mas, detalhe crucial, sai a vendê-la com zilhões de dados individualizados sobre cada um e cada uma que, no meio da massa, deposita seu olhar ansioso sobre as telas eletrônicas e entrega seus ávidos ouvidos aos headphones cada vez mais imperceptíveis. Os conglomerados da era digital elevaram o velho negócio do marketing de banco de dados à enésima potência, com informações ultra precisas sobre cada pessoa, e desenvolveram técnicas neuronais para magnetizar os sentidos dos ditos usuários. O negócio deles é o extrativismo do olhar e dos dados pessoais. Isso mesmo, extrativismo digital ou virtual, aquele que se efetiva remotamente. No correr da segunda década do século XXI, os agentes mais sagazes do mercado compreenderam como capturar e monetizar essa entidade chamada atenção, numa nova modalidade de negócio que conquistou um lugar próprio nos planos produtivos e nos cálculos de valor da indústria. Na capa de sua edição de 6 de maio de 2017, a revista semanal britânica The Economist trouxe uma manchete que dizia que os dados pessoais tinham se convertido no novo petróleo, isto é, nos recursos mais valiosos entre todos os disponíveis na natureza. Na mosca. A revista discorreu sobre o desafio que os estados enfrentam para regular as gigantes da internet. Um desafio e tanto. Com o porte descomunal que atingiram, as extratoras de olhar e de dados pessoais se situam numa altitude inalcançável para as legislações nacionais. O que poderia fazer uma eventual agência reguladora de um país de menor porte, como Uruguai, Portugal ou Coreia do Sul, para estabelecer limites a um Facebook da vida? Aborrecê-lo um pouco? Talvez, mas nada além disso. Sozinha, uma legislação nacional de um país médio não consegue fazer cócegas no fluxo de caixa do Facebook. A agenda de restringir de alguma forma o poder monopolista do Facebook e das corporações digitais só pode ser liderada por economias centrais, como a dos Estados Unidos ou a da União Europeia. Este livro não vai se ocupar da matéria regulatória, mas a simples visualização da discrepância, da monstruosa assimetria entre a onipotência exuberante dos monstros digitais, cujo alcance é global, e as restrições geográficas e jurídicas das legislações e regulações nacionais nos ajuda a aquilatar a magnitude do fenômeno. A disparidade é inaudita. As gigantes da internet concentram mais poder de comunicação e mais controle sobre o fluxo da informação do que a imensa maioria dos estados nacionais. Concentram um poderio econômico que inibe as pretensões de governantes de países médios. Têm mais força de mercado que as bancas do capital financeiro internacional. Estamos tratando de algo que nunca se viu. E então? De onde veio tanto gigantismo? Ao menos no nível analítico sugerido por The Economist, tudo isso é gerado pelo extrativismo digital, de olhar, de dados pessoais, de atenção.
Na era do Big Data, algoritmos insondáveis cruzam os dados e antecipam em minúcias microscópicas o destino dos bilhões de fregueses. Escrutinados e recombinados pelos softwares secretos das corporações, os dados não mentem jamais. Prevêem se o cidadão vai desenvolver Alzheimer e quando. Mostram que ele relaxa com a voz de Morgan Freeman. Sabem que ele deseja sensações que nem ele mesmo sabe que deseja e enxergam em cada um e cada uma o que cada um e cada uma não ousam enxergar em si. As pessoas se encontram integralmente expostas aos algoritmos dos conglomerados. Tudo nelas é transparente, enquanto tudo nos algoritmos é opaco. Portanto, na trilha interpretativa do novo petróleo, temos que os dados pessoais de cada um dos habitantes da Terra teriam sido os responsáveis pela escalada de valor das Big Techs. Quem se apropria dos dados pessoais dos outros, bem entendido, dos dados íntimos de cada um de nós, tem fortuna, força, poder e glória. Tanto é assim que o dinheiro mudou de mãos em coisa de 2 décadas. Em 1998, as 5 empresas mais caras do mundo eram a GE, a Microsoft, a Shell, a Glaxo e a Coca-Cola. No grupo, 4 companhias eram fabricantes de coisas palpáveis: motores, eletrodomésticos, gasolina, fármacos, bebidas gasosas. E só uma era uma empresa de tecnologia, como já se convencionava chamá-las. Hoje, no pelotão dos conglomerados mais caros do mundo, todos ou quase todos são de tecnologia. Quer dizer, todos se valem de gadgets. Um notebook, um site de busca e um coraçãozinho vermelho na rede social, para extrair, catalogar, cruzar e comercializar os dados pessoais da humanidade. Outras corporações poderosas, que também tinham ultrapassado o preço de $1 trilhão, como as petroleiras estatais da Arábia Saudita e da China, aquelas do velho petróleo, vão ficando para trás. No mesmo arrastão, perdem terreno companhias tradicionais, como a Johnson & Johnson, a Visa e o McDonald's. Embora espantoso, nada aí é obscuro ou difícil de aferir. Estamos lidando com explicações conhecidas, já bem assimiladas, sobre as quais não pairam controvérsias. A tecnologia e a tal economia de dados se tornaram o centro do capitalismo. A explicação parece plausível e satisfatória. Mas, se avançarmos um pouco além disso, perceberemos que há mais para saber. O que mudou no capitalismo não tem a ver apenas com o extrativismo digital. Há algo além disso, algo mais misterioso, mais denso e mais sombrio. O olhar trabalha para o capital. Com o devido respeito a The Economist, a metáfora que ela estampou na sua capa em 2017, chamando os dados pessoais de o novo petróleo, sintetiza o deslizamento tectônico da economia global, mas não decifra o que mais importa. Para entender, de fato, por que o valor de mercado das Big Techs subiu tanto, mesmo que levemos em conta que o preço dessas companhias é apenas um sintoma, precisamos conduzir nossa curiosidade intelectual para além da tecnologia e do extrativismo do olhar. Nessa trilha, veremos outros vetores, talvez mais determinantes, da mudança colossal que está em curso. Mais que mudança, mutação. Desde meados do século XX, quando a televisão se massificou, o capitalismo relega as mercadorias corpóreas, coisas dotadas de alguma utilidade instrumental ou prática, para segundo plano. O que assumiu o lugar de destaque, ou o primeiro plano, foi outra espécie de mercadoria que não tem corpo físico palpável. Os signos, sejam eles imagens, sejam palavras.
O capitalismo dos nossos dias é um fabricante de signos e um mercador de signos. As coisas corpóreas não são mais o centro do valor. Essa é a ideia nuclear deste livro. Em lugar de produzir apenas objetos físicos, um par de sapatos, um automóvel, uma saca de soja, um lingote de aço, uma espaçonave particular, o capital aprendeu a fabricar discursos. Uma marca, uma grife, um apelo sensual que faz de uma mercadoria ordinária um amuleto encantado. O mais incrível é que as imagens, os signos e os discursos têm valor de troca. São mercadorias, mas não são mercadorias quaisquer. São as mercadorias dominantes, que flanam por aí na velocidade da luz para incidir no cerne do valor de todas as outras mercadorias. O capital deixou de lado os objetos físicos e virou um narrador, um contador de histórias, e se fez um produtor de significações. O capital se descobriu linguagem e se deu bem na sua nova encarnação. Bem a propósito, a velha oposição entre trabalho e linguagem se dissolveu. Não existe mais. Nessa mutação em que as relações de produção se transfiguraram a ponto de assumir feições irreconhecíveis, o capital, além de explorar a força de trabalho, aprendeu a explorar o olhar. O capital explora o olhar como trabalho, compra o olhar em função daquilo que o olhar produz, e não apenas em função daquilo que o olhar pode ver. Nisso reside o núcleo da proposta teórica deste livro. O capitalismo se deu conta de que o olhar não é simplesmente um polo receptor das mensagens ou imagens prontas, mas uma força constitutiva de sentido social. É o olhar que fixa os sentidos que as imagens e as logomarcas têm. A ação de olhar, mais do que ver isso ou aquilo, é tecer um sentido para isso e aquilo. Os falantes, ao falarem uma língua, fixam os sentidos das palavras para os outros falantes. Da mesma forma, os olhantes, ao verterem seu olhar para as imagens que andam de um lado para outro no mundo, estabelecem os sentidos dessas mesmas imagens para os outros olhantes. A sociedade só aprende o significado de uma imagem ou de um signo à medida que olha para essa imagem ou para esse signo e, assim, constitui o seu sentido. Conforme se familiariza com uma determinada visualidade, com aquela presença significante na paisagem visível, o olhar social vai costurando sentidos. Olhar para uma imagem é, rigorosamente, trabalhar para que aquela imagem adquira sentido. É fabricar significação. E é assim, como trabalho, que o capital compra olhar social, para construir os sentidos dos signos, da imagem e dos discursos visuais que ele pretende pôr em circulação como mercadoria. É assim que são fabricados os valores das grifes e das marcas, bem como as reputações dos políticos, das empresas e de tudo mais. Nisso consiste a superindústria do imaginário. Dispositivos que aplacam o desejo. Os exemplos que comprovam essa descrição teórica são clamorosos e estão por toda parte. Pensemos num exemplo conhecido para ilustrar o que se passa. Na nova ordem capitalista, uma famosa marca de artigos esportivos, a Nike, pode muito bem terceirizar a fabricação de tênis de maratona, mas não pode abrir mão de controlar na unha digital a gestão da marca e a publicidade. O core business da Nike não são os calçados levíssimos, as camisetas que atenuam o peso da transpiração ou aquelas tarjas elásticas que os tenistas profissionais usam na testa. Seu core business é uma, se quisermos reiterar o palavrão já açoitado pelo uso excessivo, narrativa. Tudo mais a Nike pode terceirizar. A narrativa, não. Em seu coração mais íntimo, a marca não fabrica roupas, acessórios, equipamentos,
mas um estado de espírito, fabricado como sentido e como valor econômico pelo olhar social, que se irradia por meio dos acessórios, equipamentos e roupas e, mais ainda, que se irradia por meio da imagem. Não por acaso, a Nike se consagrou como a marca de vestuário mais valiosa do mundo. Só o valor dessa marca, não da empresa, alcançou os 47 bilhões de dólares. Em 2020, foi alçada pela primeira vez ao cume do ranking The List Index, a lista que classifica trimestralmente as estrelas do mercado da moda mundial como a mais celebrada e popular de todas elas. Também em 2020, o marketing da Nike aderiu às campanhas antirracistas e inverteu seu celery slogan Just Do It para Don't Do It. Desde antes do império das Big Techs, a Nike já encarnava o leitmotiv do capitalismo mutante, emprestar sentido e identidade, por meio da imagem tornada mercadoria, à existência vazia do consumidor. O capitalismo aprendeu, assim, a confeccionar e a entregar, com imagens sintetizadas industrialmente, os dispositivos imaginários de que o sujeito precisa para aplacar o desejo. O capitalismo agora se reconhece como um mascate dos amuletos, das senhas, das cifras e das chaves que abrem portas no psiquismo dos fregueses. É o mercador dessas centelhas infinitesimais, irredutíveis, essenciais, ainda que efêmeras, que o sujeito ativa para gozar. Agora, o capitalismo provê as faíscas que, para o sujeito desamparado, ocupam o lugar do objeto do desejo. Eis aqui, enfim, uma novidade mais grave. Uma novidade cujo dorso de silício polido se pronuncia no skyline do tempo que se conta em séculos. Por trás do negócio da extração dos dados, que já foi descrito de forma prosaica nas capas das publicações jornalísticas, existe outro, mais esquivo à percepção imediata, mas muito mais valioso. Expandidas, as relações industriais transbordam do chão de fábrica, das plantas industriais convencionais, inundam toda a sociedade e se tornaram relações superindustriais. Todas as imagens acessíveis em todas as telas e as linguagens que trafegam pelos meios de comunicação se tornaram mercadorias e são fabricadas industrialmente. Ou, melhor, superindustrialmente. Impregnados de valor de troca, esses produtos atravessam a imaginação das pessoas. Por meio disso, o capital avança sobre as subjetividades e sobre as subjetivações. Anzóis libidinais e o valor da imagem e da mercadoria. Tendo aprendido a confeccionar imagens e signos, o capitalismo forjou técnicas para arrebanhar o olhar e extrair os dados que estão ali, na superfície do olhar. Todos os processos imaginários que antes resistiam em esferas relativamente autônomas, como a esfera da religião ou da ciência, agora prestam vassalagem ao capital. Na modelagem do imaginário superindustrializado que se apropriou de todas as imagens, o olhar entra como a força que secreta a atenção. Funciona também como o portal para a extração de dados. A captura do olhar só se tornou historicamente possível como atividade econômica porque o capitalismo desenvolveu fórmulas replicáveis para seduzir o sujeito e atraí-lo para as telas e as teias digitais. O capital que seduz extrai dados, mas, ao mesmo tempo, e necessariamente, acaricia os sentidos. Afaga a visão, é claro, mas massageia igualmente os outros sentidos que lhe são caudatários, como a audição. Incessantemente, o capital põe em movimento operações que saciam as demandas libidinais dos bilhões de sujeitos. A extração e o comércio dos dados pessoais ambientam-se no oceano do desejo inconsciente, cada vez mais alienado, tornado alheio e monetizado.
Por certo, os mecanismos de capturar e saciar a demanda desejante são tão velhos quanto a humanidade. Desde sempre existem o imaginário, o desejo, as identificações, os processos libidinais. Mas há uma ruptura aí, diante do nosso nariz. No nosso tempo, o tempo da superindústria do imaginário, os mecanismos para enredar e saciar a demanda desejante foram monopolizados pela mercadoria. Antes, o jogo de fisgar os nós do desejo não tinha sido assambarcado pelas relações de produção, como acontece hoje. Antes, esse jogo pertencia ao campo das representações simbólicas, aos ritos religiosos, às celebrações ocasionais mais ou menos autônomas em relação às atividades econômicas. Agora, a fabricação das representações imaginárias, em todos os espaços sociais, foi alçada por sua própria potência significante ao cerne do capitalismo. Quando as Big Techs desfilam no grupo das empresas mais valorizadas do mundo, não cabe mais nenhuma dúvida a respeito disso. As tais gigantes da internet não fazem outra coisa que não seja capturar o olhar mediante anzóis libidinais que interpelam o desejo, comercializar esse olhar e a atenção que supostamente o olhar carrega e retroalimentar o circuito de sedução e comércio indefinidamente. Tudo o que se vê é uma fabricação da superindústria do imaginário. Não se diga que isso é pouco. Não se venha com a conversa de que isso é apenas comunicação, apenas publicidade. O advérbio apenas não cabe mais aí. Há um bom tempo a comunicação e a publicidade deixaram de ser apenas aquele amontoado de manifestações laterais ou superestruturais que não ferem o núcleo da relação de produção. O velho argumento de que a comunicação e a publicidade não fabricam valor porque não modificam o uso da mercadoria ou porque são operações externas ao corpo da mercadoria, perdeu o pé. Aquilo que antes era tratado como um expediente acessório das relações econômicas, como um reles estímulo apelativo para induzir o consumo, ou, no jargão mais ortodoxo, para precipitar a realização de seu valor de troca, agora fabrica valor. Todo o campo da comunicação e da publicidade, assim como o entretenimento, mesmo que escabroso, e as múltiplas possibilidades de representação estética, mesmo aquelas mais elegantes, funcionam agora sob a lógica superindustrial e, sim, produzem valor de troca a ser materializado na imagem da mercadoria. Aí também entram o setor das relações públicas, a comunicação corporativa, além das igrejas convertidas em caça-níqueis abrutalhados. As tais gigantes da internet são o principal veículo publicitário do mundo e, não obstante, são a espuma da onda, somente a espuma. Há muito mais embaixo d'água. Outro fator decisivo é que o desejo substitui a necessidade no capitalismo do olhar, que se deixa ver como o negócio do extrativismo dos dados e se esconde como o fabricante da mercadoria, que é pura imagem. A categoria econômica da necessidade, note-se a ironia, caiu em desuso. O sujeito não pede mais um valor de uso para resolver uma necessidade, mas um objeto para dar cabo de seu desejo. A necessidade, quando aparece, aparece como pretexto. O uso a que se presta a mercadoria, sua utilidade prática, não está mais em questão. O que conta agora é o significado imaginário que esse uso representa para o sujeito. Por isso, antes de ser coisa, a mercadoria precisa ser imagem ou signo. Em termos clássicos, diríamos que o que se dá é um uso da mercadoria não para uma necessidade objetiva do sujeito, como se aquecer ou se alimentar, mas para uma fantasia, como Marx previu em O Capital.
Acontece que essa fantasia exerce hoje um peso tamanho para determinar o consumo que, mesmo a noção clássica de uso, seja esse uso de ordem objetiva ou da ordem da fantasia, se diluiu. Mais que há um uso, a mercadoria e, sobretudo, a imagem da mercadoria vem se prestando a uma espécie de fruição. O capital monopolizou o olhar do planeta e recrutou o olhar do planeta para trabalhar a seu favor. O valor que o olhar produz mora na ordem do imaginário. Noção preliminar de imaginário e de superindústria. Sobre a palavra imaginário, vale um esclarecimento em caráter preliminar. O termo, que perfaz um dos eixos conceituais deste livro e será objeto de alguns capítulos, não é empregado aqui em seu sentido psicanalítico, embora o diálogo com a teoria psicanalítica seja recorrente. Como se verá, a noção de imaginário, para efeitos deste estudo, abarca toda a ambiência cultural em que se catalisam signos, imagens, sons e textos, e objetos dotados de significação linguística, acionados para conferir sentido psíquico à fantasia do sujeito. Podemos pensar o imaginário como o universo de signos, não os significantes soltos, mas os significantes associados a significados, a partir dos quais os sujeitos se conectam a identificações que os atendam de algum modo. Na superindústria do imaginário, esses signos tendem ao imagético e às telas eletrônicas, mas podem não ser imagens. Podem estar num pedaço de papel, num áudio, num gesto, numa coreografia automática e, ainda assim, constituirão o imaginário. Embora não contenha toda a linguagem, pois existem filamentos de linguagem que lhe extrapolam a órbita, o imaginário se tece de linguagem. Só de linguagem. Se há no imaginário algumas práticas exaustivamente repertoriadas, se há ritos ou formas rituais, tudo isso só está lá à medida que carregue em si uma função de linguagem. Não há cultura sem que haja imaginário. Não há discurso, não há sujeito. E o que mais nos interessa aqui, não há mais capitalismo sem imaginário. O capitalismo se apossou de tal modo da ordem do imaginário que dela se tornou prisioneiro, parasita e fonte geradora. Não encontraremos na vida social dos nossos dias algum signo que não concorra, mesmo que indiretamente, para acender índices de valor de mercado. Isso é escancarado quando se pensa na marca de um calçado esportivo, no automóvel, na viagem vendida pela agência de turismo. Mas também é verdade para um grampo de cabelo, uma formiga no canteiro da universidade, um palito de picolé guardado numa gaveta, uma reserva ecológica. Cada fragmento do visível, mesmo quando aparentemente perdido das conexões produtivas, é convocado a produzir valor nas mercadorias que são os centros de gravidade do imaginário. Em resumo, a totalidade do imaginário foi, mais do que colonizada, empacotada pelo capital. Quando produz valor no imaginário, o capitalismo explora trabalho e olhar superindustrialmente, num plano superior em relação à indústria que herdamos do século XIX. É comum ouvirmos a expressão pós-industrial como a sugerir que a era industrial do capitalismo teria sido deixada para trás. A expressão, embora comum, talvez não seja exata. Pelo método deste livro, as relações industriais de produção se fazem agora mais presentes do que antes. Elas não envolvem obrigatoriamente um maquinário conjugado à força física do trabalhador, mas envolvem, sim, a triangulação essencial a que comparecem 1. A função de máquina, 2. A função de trabalho, ou a função de olhar, que passa a funcionar como trabalho, e, finalmente, 3. A função de apropriação privada de valor. A máquina, o primeiro fator da triangulação, pode não ser um torno mecânico, mas um smartphone, por meio do qual o olhar trabalha.
Trabalha ao fixar significações no imaginário, por um mecanismo que este livro cuida de explicar. Os meios de produção se tornaram ultraportáteis. Há meios de produção online, na virtualidade, movidos o tempo todo pelos sujeitos dispersos. Há meios de produção movidos principalmente pelos sujeitos que julgam estar se divertindo, que julgam estar apenas consumindo prazeres a granel, que julgam ser usuários de serviços gratuitos, como nos games, nas redes sociais, nos passatempos do lazer. É por aí que entra o segundo fator da triangulação, o trabalho. Uma das formas preferidas de trabalho da superindústria é a daquele trabalho que vem disfarçado de diversão, de devoção mística, de fúria, de paixão, de carnaval. Num cassino vulgar de Las Vegas, por exemplo, os apostadores e jogadores estão trabalhando, estão movendo a linha de montagem, ainda que disso não se apercebam. Enquanto jogam, enquanto apostam, eles movem o maquinário, que ali são meios de produção, e se põem a fabricar dinheiro para o dono do cassino. A mesma fórmula extrai trabalho nas redes sociais, nos sites de busca, nos games virtuais, em todas as telas do entretenimento. Em terceiro lugar, vem a apropriação privada de valor. Essa apropriação pode estar oculta ou virtualmente intangível, mas a relação de produção estará lá, mesmo que os sentidos do corpo não a possam verificar. Quando entra com imagens, falas, cantorias ou palavras numa rede social, o freguês trabalha, abastece diligentemente os bancos de dados trilionários dos conglomerados, e o valor desse trabalho é apropriado pelo capital. Quanto ao termo superindústria, vale ainda uma nota prévia. Para visualizar o que ele vem designar, é preciso constatar que aquilo a que se chama distraidamente de setor de serviços é uma trama expandida das relações industriais que se estendem para além, muito além da fabricação de coisas corpóreas, consubstanciado à superindústria. Falar em uma sociedade pós-industrial não ajuda e não resolve. Vivemos, em verdade, um período em que a indústria se expandiu com tal potência e em tal escala que engolfou de um golpe as práticas que antes se situavam em seu exterior. Por esse prisma, veremos que as telerreligiões seguem uma lógica industrial, assim como o turismo, as diversões, as funerárias, a guerra, a ciência, a arte, o terrorismo, o ensino, o mundo corporativo e o amor. Não vislumbraremos aí uma indústria convencional como uma fábrica de calçados, mas uma indústria superexpandida que não fabrica mais coisas, e sim signos, imagéticos ou não. Vislumbraremos a superindústria do imaginário, aquela que tem a linguagem como chão de fábrica. Sobre a organização deste livro. A mutação de que tratamos aqui não se limitou e não se limita a um contorno estrito do capitalismo e seus objetos. Outros âmbitos, antes não subordinados diretamente à relação de produção, sofreram redefinições drásticas, pois foram drasticamente afetados pela metamorfose do capitalismo. Logo, uma reflexão que se dispõe a compreender o modo pelo qual o capitalismo fagocitou seu entorno, deixou de lado a mercadoria corpórea e se especializou na imagem e no signo, deve atentar para as mutações que se verificaram no capital e em sua órbita. Podemos identificar 5 dimensões para dar conta das transformações acarretadas pela emergência da superindústria do imaginário. A primeira se refere às mudanças que tornaram irreconhecíveis aquilo a que chamávamos de esferas públicas, numa sequência de rupturas que aponta para a emergência de um telespaço público de extensão global. A segunda dimensão tem a ver com as espacialidades e temporalidades na superindústria do imaginário, com parâmetros que pareceriam absurdos em outros períodos históricos.
A terceira se define pela investida da imagem sobre o domínio que antes ficava com a palavra. A imagem eletrônica passando a desempenhar funções antes reservadas às palavras. Desestrutura irremediavelmente os padrões comunicacionais. A quarta dimensão é a do sujeito, um ente que, para sermos brandos, entra em colapso. O sujeito do imaginário industrializado não é o mesmo da Revolução Industrial. É muito mais fragmentado, mais incerto, mais descentrado e ainda mais descartável. Por fim, a quinta dimensão nos é dada pela redefinição do valor de troca da mercadoria, que, sob o império da imagem, agora se compõe do valor do trabalho e também do valor do olhar para conformar o valor do gozo. Consequentemente, este livro se organiza em 5 partes. Na primeira, a formação do telespaço público, vamos nos ocupar das sucessivas alterações da tão falada esfera pública. Os espaços comuns e os padrões de convivência, na sociedade civil e no Estado, que antes eram ordenados pela instância da palavra impressa, passaram a se ordenar pela instância da imagem ao vivo. Esse deslocamento dos espaços comunicacionais se entrelaça a outro deslocamento mais profundo do próprio capitalismo e também decorreu dele. A comunicação, ao contrário do que muitos acreditam, não pode ser determinada por figuras a que uma certa literatura atribui poderes sobrenaturais ou supramateriais, como a ideologia burguesa ou os interesses da classe dominante. A comunicação e a linguagem não são ferramentas de dominação de classe, por mais que existam distorções deliberadas e procedimentos de opressão na linguagem e na comunicação. A burguesia não atua como ventríloco. Mais do que interesses de um grupo de capitalistas mal-intencionados, o que formata os espaços públicos e as esferas públicas são forças desorganizadas que fluem pelos circuitos de sentido e de representação trançados na linguagem e na comunicação social. A esfera pública resulta das contradições mal resolvidas que têm lugar na comunicação social, não de planos malignos dos sujeitos supostamente postos no controle. Não fosse isso, a esfera pública não teria se transformado como se transformou no curso de 2 séculos, e o capitalismo não teria se expandido e se apossado do imaginário. Para recapitular esse percurso de longo fôlego, a primeira parte deste livro relembrará que os estados nacionais do mundo democrático ganharam seus formatos estáveis mais ou menos entre os séculos XVIII e XIX, com esferas públicas lastreadas na comunicação dos jornais impressos. Veremos que, depois, no século XX, os meios de comunicação de massa, notadamente a televisão, explodiram o formato anterior, inaugurando a instância da imagem ao vivo. As tais gigantes da internet dos nossos dias foram geradas no âmbito dessa instância, dando a ela um prolongamento, uma radicalização e incontáveis modalidades de capilaridade. Os espaços públicos virtuais, não físicos, onde ocorrem as telepresenças, dão origem ao telespaço público, uma fusão entre todas as esferas públicas. As mediações se dão nos padrões da instância da imagem ao vivo. Com o registro da palavra perdendo precedência para o registro da imagem, o modo de produção, a política e a cultura entram em outra dinâmica. Isso acarretará consequências para as percepções sociais de temporalidade e espacialidade. Esse será o tema da segunda parte, o gerúndio como forma do tempo histórico. As distâncias que já vinham se encurtando sob os saltos velozes dos padrões tecnológicos, agora tendem a zero. Primeiro, conforme as aeronaves ficavam mais rápidas, os aeroportos ficaram mais próximos uns dos outros. Ato contínuo, a possibilidade de que um sujeito esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, ou mesmo em 3,
terá se revelado uma platitude. Sem compreender o encolhimento do espaço terrestre diante da velocidade das máquinas, será impossível compreender a fabricação e a circulação da imagem da mercadoria na velocidade da luz, por suportes eletrônicos e cibernéticos os mais diversos. O mesmo princípio de encolhimento valerá para o tempo, ou para a apreensão histórica da representação do tempo. O debate público, antes regulado pela pulsação dos jornais diários em seus ciclos de 24 horas, aclimatou-se aos sinais instantâneos do rádio, da televisão e, depois, da internet. Como o dinheiro, que nunca dorme, viajando de um continente para o outro em menos de um segundo, a comunicação social se tornou ubíqua e onipresente. A temporalidade das bolsas de valores, dos telejornais e dos sites noticiosos, ou nem tão noticiosos assim, confluíram para o tempo zero. A forma de mediar o trabalho, até ela se transubstanciou. Se o relógio foi inventado, entre outros fins, para atender à necessidade do capital de quantificar em métricas a força de trabalho a ser comprada e remunerada, o que inventar agora para medir um tipo de entrega à produção que atravessa as horas sem descanso? Antes, a força de trabalho era medida pelo relógio de ponto, para mensurar a dedicação do corpo. E agora? Como medir a entrega de imaginação, entrega de alma, que a superindústria do imaginário cobra de seus, como se diz, colaboradores ou usuários? O tempo, no nosso tempo, é outro tempo. A sensação de um presente concentrado, a despeito da aceleração das ações humanas e sociais, tomará conta dos registros dos cronistas e dos pensadores. Uns falarão em alargamento do presente, que teria massa para empurrar para as bordas o passado e o futuro. Outros formularão o incômodo de modo inverso, identificando um presente comprimido, como que compactado por uma força gravitacional que não se sabe de onde vem. Uns e outros, porém, querem nos dizer a mesma coisa. Teríamos chegado a um patamar da história em que se impõe uma estabilização sem ponto de chegada, um congelamento cronológico sem o congelamento de movimentos, numa dilatação maciça do instante que elege o gerúndio como sua forma temporal hegemônica. A terceira parte, da ideologia à videologia, vai se aprofundar na comunicação que prefere a imagem à palavra, mas que, a despeito disso, não deixa de depender da linguagem. Esse aparente paradoxo se resolve quando notamos que, a partir do advento da indústria cultural, e, de modo mais perceptível, a partir da sociedade do espetáculo, as imagens passaram a se articular como corpos de uma nova língua, que suplanta as fronteiras nacionais e, especialmente, as fronteiras idiomáticas. Reflui a presença da ideologia, essa noção crítica tão mal compreendida, tanto que terá de ser restaurada aqui. Hipertrofia-se a reverberação do que chamaremos de videologia. A quarta parte, a implosão do sujeito, refletirá sobre a dissolução dos poucos fios de que o sujeito ainda dispunha para dependurar suas modestas pretensões. O conceito de sujeito, hoje, após tempestades e traumas, resiste como um quase nada, um chip biológico, um terminal de célula nervosa à espera de uma sinapse episódica. O desmantelamento se combina com a aptidão recentemente desenvolvida pelo capital de oferecer ao sujeito o signo minúsculo de que ele precisa para se sentir no desfrute de suas sensações. O capital fabrica e entrega pílulas linguísticas e imagéticas que entregam sentido para um sujeito de pura exiguidade, anestesiando sua vacuidade e sua angústia existencial. Sem a superindústria do imaginário, não teríamos tido o desmonte do sujeito nos moldes em que isso se deu. A quinta parte, o valor de gozo na superindústria,
destrinchará o modelo de fabricação de valor no imaginário. Nessa parte, será apresentado o conceito de valor de gozo, que incide, mais do que no valor de uso instrumental da mercadoria, na fruição que a imagem da mercadoria oferece ao sujeito que a toca ou a deseja. Esse conceito se relaciona remotamente com o fetiche da mercadoria, mas as descrições clássicas do fetiche não lhe bastam. O valor de gozo se alimenta do trabalho, mas, sobretudo, alimenta-se do olhar, que, nessa superindústria, funciona como trabalho. O valor de gozo se sobrepõe ao valor de uso e projeta para o alto o valor de troca, destampando a acumulação de capital. Com isso, se completa a descrição da superindústria do imaginário. Como ficará demonstrado aqui, atividades como a publicidade, o entretenimento, as plataformas sociais e o comércio das diversões, que antes eram vistas como operações acessórias, situadas no entorno das relações de produção, passam a ocupar a posição de núcleo principal da fabricação do valor. Este livro tem a pretensão de explicar a mudança no curso a partir da qual a comunicação desenvolveu sua capacidade particular de fabricar valor em escala superindustrial e passou a dominar nada menos que o centro do capitalismo. A montagem dessa nova fundamentação teórica, ou mesmo dessa nova teoria, se vale de um repertório vasto, que vai da sociologia jurídica à linguística, da física à filosofia, da psicanálise à economia política, mas toma as cautelas metodológicas necessárias para se inscrever criteriosamente no interior de um campo específico, o campo dos estudos da comunicação. Dialoga com outros domínios epistemológicos, convoca noções neles desenvolvidas, às quais dá uma significação própria para pensar a comunicação, mas não pertence a eles, que lhes são exteriores, nem se supõe com ascendência sobre eles. Por certo, a leitura das páginas que se seguem não será um passeio. Ao contrário, demandará empenho intelectual de quem decidir encará-las. Os pilares conceituais do presente estudo, o telespaço público, a instância da imagem ao vivo, a videologia, o olhar como trabalho e o valor de gozo, não são simples e, não raro, podem ser inóspitos. Mesmo assim, os capítulos foram escritos com uma certa obsessão pela clareza, de tal modo que os conceitos fiquem acessíveis a leitoras e leitores com alguma cultura crítica, não apenas aos comunicólogos ou aos especialistas. Oxalá as ideias aqui desenvolvidas compensem o esforço dos que se abrirem a elas. Final da leitura da parte 1. Até a próxima!